o Trump prometeu e cumpriu. A invasão ocorreu. A gente vem falando aqui bastante sobre isso. A gente até conseguiu colocar corte do final de janeiro, quando, por exemplo, nossa bancada aqui, Carcará, Júlio Roque, Vilas Boas, falavam de cenários de invasão. A gente colocou no sábado, falou, né, como é que isso já prejudicaria a China se acontecesse, como já estava acontecendo, o pessoal foi assistir, porque a gente sempre fala e o pessoal comenta, pô, acertaram mais uma. Não é legal acertar mais uma, a gente não está aqui para ficar prevendo guerra, mas é porque alguns movimentos, para o pessoal que já tem mais experiência, como é o caso da nossa bancada, a gente acaba chegando nesses pontos. E Israel fez um ataque junto com os Estados Unidos, ou seja, não foi só o Trump. Eles fizeram um ataque coordenado, que eu vou passar aqui os detalhes, mas vamos começar mostrando, não sei se está no esquema aí, Mano Walter, nosso primeiro vídeo, mostrando aí algumas coisas sobre o Irã, um dos primeiros ataques, mostrando como é que está acontecendo isso, lembrando a você que nós já sabemos que a partir do ataque do Irã, o Khamenei já está morto, mas o Irã continua reagindo e começou a reagir em vários pontos diferentes. Mas vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho desses vídeos. E se você está em casa, você deve ter visto muito vídeo de IA também, né? Não sei se você viu isso, Mano Walter. Muito vídeo de IA na internet e de jogos, como Arma 3, por exemplo, alguns jogos de caças, mostrando ali cenas que, pô, pareciam incríveis, mas eram IA ou eram jogos. Então a gente foi nos portais originais de onde estavam saindo os vídeos, para ter certeza que não ia acabar passando alguma IA aqui. Se passou, foi alguém que errou aí dos grandes portais, porque todos os vídeos que a gente pegou vieram desses locais. Mano, Walter. Então شو مشكلك المشكل ها لا نوع من مشكين بابا وعم مشكل مشاكل مشكل انا براق ويقفل لك ولا إيران عنده نوير هاي صواريخ نوير نوير إعداد Rapaziada, como tem muitos vídeos, depois a gente volta a passar novos vídeos. Aqui a gente já conseguiu ver as primeiras cenas de ataque, o próprio Irã soltando mísseis e principalmente a comemoração de várias pessoas no Irã. A gente ainda não consegue precisar, né, Júlio, quantas pessoas do Irã estão a favor dos Estados Unidos ter feito a invasão com Israel, quantos não estão, mas queria ouvir suas primeiras impressões disso aí, já que temos muitos detalhes aí para falar sobre esse momento. Bem, Eric, Donald Trump fala que vai promover um ataque ao Irã e nada acontece. Logo que ele não ataca, né, os seus opositores vêm falando e apoiando que ele não deveria atacar. E fica aquela promessa, aquele cheiro de promessa de um ataque dos Estados Unidos / Israel contra o Irã.
E com isso, muito espertamente, um jogador de xadrez do quinto dan, ele consegue visualizar toda a movimentação da entrada e da desmobilização quando não ataca. Isso quer dizer o quê? Que quando ele não atacou, ele estava monitorando toda a faixa de espectros com satélites e imagens, todo tipo de informação e inteligência nesse movimento para depois deferir um ataque preciso. Esse ataque preciso leva a cabo a vida do Iatolá, que comandava o país numa ditadura de mão de ferro. Não podemos negar isso, né? Sabemos que o país de origem persa merece ser feliz, tem sua soberania, porém comandada atualmente por um ditador religioso ferrenho, né? Não é por isso que também devemos apoiar qualquer tipo de ataque à revelia a um país livre. Porém, como o Eric disse, o povo anda dividido. Vemos manifestações, todos gritando Alá Akbar, e também vemos manifestações onde as pessoas começam a depredar, inclusive colocaram fogo, né, numa instituição da Guarda Revolucionária do Irã, né, a população, em manifesto contra e comemorando a morte do Iatolá. Então o país anda dividido, não dá para saber sobre números, mas uma coisa é bem clara, que já foi mostrada em outros países como o Nepal. As pessoas com menos de 40 anos de idade são a maioria que apoiam a morte do Iatolá. Já os mais velhos, mais conservadores, grande parte deles, não todos, é claro, não podemos aqui também colocar números precisos, mas os mais conservadores ainda apoiam o regime. E isso que está acontecendo no Irã. Mas o que nós vemos é o ataque massivo, né, com a morte não só do Iatolá, como genro, nora, enfim, toda uma casta de autoridades a qual poderiam substituir o líder. Todos foram mortos, né? Inclusive, Donald Trump vai a público e fala que gostaria muito de negociar, mas grande parte estão mortos. Então ele faz uma brincadeira, né, num tom de humor negro, né, quanto a essa desavença de Estados Unidos, Israel e Irã. Mas, logo após a morte do líder, com certeza, coisas caminharão para pior. E já estão caminhando, porque os ataques não param. Ataques se deferiram em vários países, como Carcará também já falou sobre isso, até mesmo no canal dele. Atacaram países árabes no entorno, mas também estão atacando Israel. Já atacaram, e eu lembro que eu acompanho muito finamente sobre os ataques, e logo no primeiro ataque, com 3 mísseis, que foi no dia de ontem, morreram 40 pessoas em Israel. Então, os ataques continuaram, não pararam até agora. Várias cidades, bairros inteiros foram destruídos em Israel. E agora vem a retórica, né, do poder de fogo de Israel / Estados Unidos. Isso parece que vai caminhar para uma guerra maior, onde você vê até mesmo Inglaterra entrando na jogada e impulsionando forças da OTAN a apoiarem os Estados Unidos e Israel na empreitada contra o governo dos Iatolás. Muito bom, Júlio. Carcará, suas primeiras impressões e a reflexão que o Khamenei esperou décadas por uma guerra com os Estados Unidos e acabou indo embora no primeiro dia, né? Acho que isso não estava no seu planejamento. Carcará. Boa tarde, Brasil. Satisfação comentar esse evento que afeta todo o planeta. Isso é notório. Todo o planeta será modificado, principalmente na diminuição da violência, que desde que a Rússia entrou no conflito na Síria e os Estados Unidos estão combatendo o Estado Islâmico, vocês podem, não sei se a mocidade acompanha, mas a quantidade de atos terroristas diminuiu significativamente a quase 100%, exceto na fronteira com Israel, mas a quantidade, significativamente, os ataques terroristas diminuíram muito após esse embate. O que é que acontecia?
O Irã promovia o terror planetário e ninguém revidava. Devido à complacência da ONU, esses movimentos globalistas de esquerda que apoia os narcotraficantes, apoia terrorista, assaltante, esse tipo de pessoas violentas. Infelizmente, existe esse tipo de gente no planeta, existem partidos políticos que apoiam esse tipo de movimento, e o Brasil não é exceção, também somos vítimas da violência, e o Irã era o patrocinador 01 da violência planetária. Ele apoiava e apoia o Hezbollah, o Hamas, Fatah, movimentos jihadistas na África, na Eurásia, em tudo que é local, na América do Sul. Inclusive, o novo líder da Guarda Revolucionária, quando ele era boizinho, foi ele que planejou o ataque aos judeus lá na Argentina, em 84, 85, tá, senhores? Então, vamos lá. Eu estou feliz em comentar aqui. Para mim, é uma vitória da humanidade. Um tirano sanguinário, não respeitava ninguém, usava a fé do povo para ludibriar e escravizar, um verdadeiro manipulador, multibilionário. Ele usava a Guarda Revolucionária para tomar o dinheiro público, porque a Guarda Revolucionária era um exército particular dos ayatolás, da cúpula, e a Guarda Revolucionária é quem controlava o petróleo. Ou seja, o que acontece na América Latina com os cartéis, os presidentes que apoiam o narcotráfico, ele fazia a mesma coisa usando o petróleo. Inclusive, destacamentos do Hezbollah estavam na América Latina apoiando os movimentos jihadistas aqui, narcoterroristas e de narcotraficantes. Ou seja, um bandido usando da fé para escravizar. Provocou, no primeiro ataque foi de ralo. O que é que isso fica? Qual é a mensagem, cara, que o Donald Trump deixa claro? Ele não tem pressa de fazer guerra. Eu não acompanho, eu vou falar aqui, eu não acompanho comentaristas do Brasil sobre geopolítica, senão eu desaprendo. Devido à influência do globalismo na cabeça desses caras. Então, eles torcem pelo Irã. Tem gente que está passando mal porque o Irã é uma guerra perdida. Nem o povo apoia, nem o mundo árabe apoia os iranianos. Então, tem inclusive candidato a presidente passando mal, desejando que o Irã ataque todos os hotéis de luxo no Oriente Médio como vingança. Isso aí é uma pessoa que é um psicopata que ama esse tipo de comportamento de pessoas, esse tipo de líderes, e não fala abertamente. Aí fica na torcida. Chorando, quase chorando, porque o Irã foi atacado. Senhores, quem foi atacado foi a cúpula do poder. Se fosse uma guerra passada, já teria milhares e milhares de pessoas mortas devido ao tipo de armas. Hoje em dia, os mísseis são adagas, são lanças que vão no endereço certo. Teve um efeito colateral, foi na escola, mas eu não sei o motivo, eu tentei saber, eu não sei se tinha alguém escondido lá dentro, que eu não duvido que não tinha. Ou pode ter sido uma mensagem errada. Infelizmente, teve esse efeito colateral, que morreram 100 e poucas garotas lá. É lamentável, isso aí eu lamento. O restante não lamentar. Agora, por que a guerra demorou esse tempo todo? É porque não sou eu que faço a guerra, nem é o torcedor. O Pentágono, já falei, o Pentágono não trabalha mais no modelo do George W. Bush, que chega, mete bala para tudo que é lado, solta bomba, no final não vence nada, toca zaralho, gasta trilhões e não tem efetividade no combate. O que é que o Donald Trump faz? Ele espera o momento certo. É como se fosse um jogador de pôquer, como se fosse um jogador de xadrez na quarta dimensão. O cara só dá bote para vencer. E tem uns analistas aí que erraram demais, inclusive militares do Exército Brasileiro, que faz análise aí, falando que se derrubar a cúpula, não derruba o sistema. Isso não é verdade. Não é verdade. E eu vou provar pelos fatos históricos. Desde a antiguidade, desde os tempos da Idade Antiga, como é que se trocava o regime? O cara ia lá, matava o rei, o imperador ou o sultão do local, envenenava e matava. Trocava-se o regime porque matava o líder. Não mudou nada. Quando você destrói o líder, a facção que está abaixo dele ali, o regime, o modelo, ele é desmontado. E o Donald Trump sabe como ele está mexendo com um país teocrático, enraizado,
onde as pessoas têm lavagem cerebral, eu falei há uns 2 anos atrás, não falava, o Donald Trump, Israel vai matar todos os líderes um por um. Pode se esconder onde tiver. Pode vir para o Brasil, vir para a Rússia. Vão matar todos, sem exceção. Desde faz 2 anos que os Estados Unidos e Irã os Estados Unidos e Israel ficam matando os líderes do Hamas, do Hezbollah e líderes iranianos. Todos, sem exceção. Agora chegou a vez da cúpula, da cabeça da serpente. O malvadão, o fodão. Quem tá com peninha desse velho guarda aí, desse maldosão aí, desse velho safado, vou só falar uma coisa. Eles matam as mulheres. E como muitas dessas mulheres é menor de idade e são virgens, e eles não podem matar a virgem pela lei, pela Sharia, pela lei do Alcorão. O que é que eles fazem? Usurpam o corpo dessas mulheres, abusam, cometem estupros coletivos e as matam. Agora pode, porque agora não são mais virgens. Olha o nível sanguinário desse pessoal. E pousam de senhores da lei, da santidade. Tudo que eles fazem era em prol de dinheiro. A guarda revolucionária não passa de um cartel usando o Alcorão e enganando a população. O Irã não será mais o mesmo a partir dessa data. O povo não tem acesso às armas lá. Só quem tem acesso lá são os militares. Como sempre, os generais se venderam para o regime, escravizou as pessoas. Ou seja, um exército que foi feito para defender a nação, virou a casaca e colou com a cúpula. Isso acontece na toda a América Latina, acontece na África e também no Oriente Médio não é diferente. Você tem um exército que a população acha que vai ficar do lado dela, quando precisa, um bando de vagabundo que já foram vendidos há muito tempo. O Irã não foi diferente. Qual a ideia do Donald Trump, cara? É ele atacar a guarda revolucionária para que o exército regular, volte a manobrar, que o exército regular, ele é escravo, ele é inferior à guarda revolucionária, porque toda a verba vai para o petróleo. E quem controla as refinarias, diretorias, todos os órgãos de petróleo e gás, importação, exportação, inclusive de armas, é a guarda revolucionária, que é como se fosse uma guarda pretoriana dos ayatolás. Então, o que é que aconteceu? O Trump esperou o alinhamento correto, o tempo certo, com o pessoal do Mossad infiltrado lá dentro, agentes do serviço secreto iraniano, que estava já do outro lado. Eu já falei, senhores, o serviço secreto iraniano rachou. Os generais do exército regular não suportam mais a porra desses ayatolás. Então, os ayatolás não manobram, eu falei, não manobra mais do tanto que pensaram. E para dar a posição correta, não foi o Mossad sozinho. Claro que o Mossad é que banca junto com a CIA. Mas o cara no terreno não é um cara da CIA. É um agente contratado que virou a casaca. Mesma coisa foi na Venezuela. Então, daqui um dia vão falar, ó, o agente tal entregou, realmente teve o serviço secreto iraniano entregou as posições ali, porque não tinha como saber onde é que o Ayatollah estava. A não ser que tenha alguém lá dentro passando mensagem. Então, isso aconteceu com certeza. E se for um israelita, ele nasceu dentro do Irã, ele já se tornou um cidadão iraniano, mesmo modelo que os soviéticos usavam para infiltrar no Ocidente. Mandava a família para lá, para o Ocidente, o filho nascia e ele crescia como cidadão daquele país. Como a guerra é milenar entre esses dois povos, isso é normal, tanto um lado como o outro usar esse tipo de serviço de inteligência, tá, senhor? Diferente do Brasil, a gente não trabalha nesse nível aí. Vamos lá. E o que aconteceu? Feito a brecha, faltava mais alguma coisa, 2 coisas. Era um alinhamento onde, se o governo americano atacasse, o principal inimigo americano não é o Irã. O principal inimigo americano são os globalistas, os democratas de casa. Porque eles amavam os ayatolás. Cara, o que tem de vídeo, o Irã ameaçando, tocando os aralhos, prendendo um fuzileiro americano, e o Obama, não faça isso mais não. Ainda mandava bilhões para ajudar o Irã. Ou seja, ele é o inimigo interno, cara, os democratas. Então, quando qualquer ação que o Donald Trump faz em favor do seu povo, o inimigo 01 está dentro de casa.
Mesma coisa acontece no Brasil. Nós que eu falo, tudo que acontece aqui, o culpado somos nós mesmos, o inimigo é interno. Então, ele achou o alinhamento perfeito, a localização do Ayatollah, que era o propósito, decapitar o líder, e o que os iranianos fizeram? Massacraram o seu povo. 40 mil mortos. Isso o que está em documentação que foi revelado. Não se sabe a quantidade de pessoas mortas ao longo do país, que é no deserto. Logo depois, quando isso tudo acabar, vão achar balas comuns, nego enterrado no deserto, jogado lá na areia. Então, não teve como a ONU defender o Irã, tentou, mas não conseguiu, a União Europeia não conseguiu, a Inglaterra tentou sabotar a ação, falando que não ia emprestar a ilha de Diego Garcia, o americano não precisou, ninguém da Europa se propôs a participar do confronto, achando que o americano ia tomar uma surra do caralho de Israel. Quando começou o combate, 1 dia, 2 dias, agora a Inglaterra, a França e Reino Unido, a gente vai ajudar, vamos ver. Eu já falei, podem não ajudar os americanos. Quando terminar esse confronto, vai ter mortos americanos, israelitas e outros povos ali. Não adianta ir à mesa e beber da taça da vitória. O Trump não é babaca, nem os militares americanos. Tá, senhores? Então, eu vou encerrar aqui, Eric, depois você bota a palavra para mim, para dar a vez aí para o Vilas Boas falar, tá bom? Eu só falei 2 itens de 14 que eu separei aqui, que foi o motivo do confronto e essa agonia do povo para o americano atacar ou não atacar, os tempos mudaram, eu venho explicando isso aqui há muito tempo, tá? Então, quem não acreditou, perdeu tempo novamente, assim foi na Venezuela, assim foi no Irã, e logo, logo vai ser Cuba, já anota aí, tá, Eric? Próximo alvo, Cuba, tamo junto, sem guerra, Cuba não precisa de guerra. É isso, Carcará. Mano, o Walter vai colocar mais umas cenas aí do Irã, né, desse ataque de Israel e Estados Unidos. Vamos lá, mano, Walter, para vocês verem um pouco, né, desse poder. E até repercutindo aqui, o pessoal falou, pô, pegaram notícia terceirizada. Irmão, todo mundo pegou notícia terceirizada, porque nenhum dos portais do Brasil produziu isso. Foram vídeos de produção independente, as próprias pessoas fizeram esses vídeos e colocaram. Aí a mídia brasileira pegou da mídia internacional já validada e a gente só fez a mesma coisa. Então, a gente não tem um portal para ter o nosso link lá. É isso, né, gente? É do jogo. Mas as imagens originais são das próprias pessoas, né, mano, Walter? حركت المويه توسع يا الله ما لك الحرق مش سهل ايش يطفيها ما له من دار تجي السلسله يطلع لنا يا رب الجاوي حقا عندنا حسام عندنا الان نحن نصور ايوه نصف الجاوي ما لك كله غاز وبترول ها شوف كم بيت البقرة هناك شفت هناك كيف يا رب اشكر يا رب الجاوي حقا اللحظه لا عندنا Muito bom, gente, muito bom. Inclusive aquele primeiro vídeo ali, deles soltando aqueles lança-foguetes, é uma arma do Irã que eles usam na guerra.
Inclusive, os próprios portais mostraram essa arma. Aquele lançamento específico não foi dessa guerra, só para deixar claro aqui, mas é de fato um tanque iraniano e os próprios jornais repercutiram para mostrar as armas iranianas. E aí eu quis colocar aqui para vocês verem como é... Pô, eu sempre tomo muito cuidado para escolher as palavras, porque tem gente indo para vala nessa guerra, mas chama atenção, não é todo dia que a gente vê esse tipo de cenário de guerra. Mas, comandante Vilas Boas, quero te ouvir. Eric, vamos lá, né? O assunto, por si só, ele é muito vasto, né? Então, ele tem várias facetas, como fenômenos militares, políticos, né? Sociológicos. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, com calma, né? E devagarzinho, é ir fatiando o problema, né? Para que vocês, depois, juntando esses pedaços menores, tenham uma noção maior do macro do que está acontecendo. A gente, basicamente, tenta fazer isso no mundo do planejamento militar, que, basicamente, a gente tenta comer o mingau quente pelas beiradas. Então, inicialmente, eu queria fazer quase que um disclaimer, né? Justamente para acentuar aquilo que o Eric falou, que tudo que a gente está falando aqui, então, as nossas capacidades de síntese, de análise, são baseadas em fontes abertas, né? Então, nós não temos o acesso à fonte de inteligência primária, de reportagens primárias, porque nós não somos um canal que estamos no terreno agora fazendo esse tipo de coisa. Então, qualquer coisa que a gente fale aqui, que a gente faça uma análise e que, porventura, não seja baseada no que está acontecendo de verdade no terreno, de quem está vivenciando a ação, é porque, logicamente, a gente está absorvendo esse tipo de informação que vem de outras fontes. Isso não significa que as informações que a gente possa trazer aqui, as análises, não possam ser consistentes, mas ela é baseada naquilo que o mundo está observando de lá. E nesse mundo das informações, onde qualquer pessoa hoje tem um celular na mão e basicamente vira um repórter cinematográfico, o acesso a esse mundo de informações que vão brotando aí na internet é muito grande. Por um lado, é bom porque a gente tem um acompanhamento aí de um conflito, de uma guerra em tempo real. Por outro lado, ele exige um pouco mais de cautela, porque vem muita coisa ruim. Então, basicamente, o trabalho de peneirar o que sai desse mundo de informações macro é um pouco difícil. E hoje, cada vez mais complicado pelo que o Eric falou da inteligência artificial. Então, o que eu consegui ver de sábado até hoje, de vídeos produzidos por IA, que são falsos, ou vídeos que são montados com informações que dão ao ouvinte, ao telespectador, a falsa impressão do que está acontecendo, é muito grande. E baseado nisso tudo, a situação no conflito dessas proporções é muito fluida, né? Então, o que a gente está comentando aqui, baseado em alguma informação que foi prestada pelos canais oficiais na parte da manhã, agora de tarde já pode ter totalmente mudado. Talvez não por causa disso, os órgãos de informação oficial, principalmente que eu tenho observado, né? O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, ele tem passo a passo colocadas as informações do que ele quer repercutir, mas sempre com muita cautela para dizer que ainda não sabe direito, mesmo o Comando Central, o que está acontecendo no terreno naquele minuto, naquele exato instante. Então, isso é só para dar uma orientação geral nos nossos telespectadores para dizer que isso que a gente faz aqui é baseado no que a gente consegue acessar em fontes abertas, como vocês também conseguem fazer. A gente tenta fazer com uma forma mais elaborada, mais pragmática, seguindo uma sistemática, é juntar isso tudo para trazer até vocês um pouco mais da visão mais ampla e mais consistente do que está acontecendo. Posto isso, como eu falei no início, o Irã, esse conflito que está iniciando aqui agora, ele não é algo trivial. Talvez seja um dos maiores conflitos desse século, até maior do que a própria invasão dos Estados Unidos no Iraque, porque o Irã não é um país qualquer. O Irã é um país aí com mais de 90 milhões de habitantes, é uma cultura milenar que transpassa aí a cultura dos persas, foi um povo que dominou regionalmente o mundo por séculos e séculos, e ainda hoje representa uma liderança regional muito forte, dentro do mundo árabe e fora dele. Quantas vezes aqui nos últimos meses vocês nos escutaram falando de Irã? Irã, Rússia, China, Irã, Rússia, BRICS e para lá e para cá. Então não é um país qualquer, e daí vem a importância, a atenção que o mundo inteiro está olhando para o que está acontecendo nesse cenário, que pode ser um momento histórico, porque é uma cultura milenar, é uma cultura de um país muito forte, é um país economicamente interessante,
tem uma potência militar muito forte e uma tradição também muito intensa. Infelizmente, de 79 para cá, após a queda, a instalação da Revolução Islâmica, é um país, uma população, um povo governado por uma teocracia que é uma teocracia do mal. Não é à toa que o Irã faz parte do que a gente chama o eixo do mal, ou eixo das ditaduras, aí junto de Venezuela que caiu, junto de Rússia, junto de China, junto de Coreia do Norte, e isso aí que é considerado o eixo do mal. Mas a importância dele não pode ser menosprezada nesse cenário regional e mundial também. É interessante também a gente notar que, por mais que fale o óbvio, essa ação foi uma ação conjunta, na verdade conjunta não, combinada, porque envolveu 2 países, dos Estados Unidos com Israel. Então, o ataque feito em julho do ano passado, naquele contexto da Operação Midnight Hammer, os ataques aéreos realizados contra as instalações nucleares iranianas, ela se repete agora. Ou seja, essa coalizão inicial desses 2 países, ela se repete num contexto que estrategicamente é muito importante, porque a princípio, mesmo os Estados Unidos fugindo da Estratégia Nacional de Segurança que ele recentemente promulgou, que dá o seu viés estratégico para as Américas, ele se volta para o Oriente Médio junto com seu parceiro histórico estratégico para bloquear as ações do Irã em torno da aquisição da capacidade nuclear. Então, isso não é meramente um fato e deve ser colocado, sim, para que a gente saiba o que está acontecendo. Uma coisa também que se passou, que muito foi falado nesse final de semana, era por conta das declarações desse ataque que a gente falou de julho do ano passado dos Estados Unidos com Israel, em torno das instalações que, segundo o próprio Donald Trump colocou nos seus discursos, eles teriam, o verbo que ele usou foi obliterado a capacidade iraniana na capacidade, em termos de capacidade no capacitação nuclear. E isso agora as pessoas perguntam, se eles falou que ele tinha destruído, por que ele está agora falando de novo e usando esse argumento para fazer esse novo ataque? Muitas das vezes, esse tipo de colocação de evidência foi promulgado justamente pelos canais de esquerda, de ideologia de esquerda, usando isso como um artifício para condenar o tipo de ação. Mas o que vale aqui colocar e explicar para os nossos telespectadores é que no mundo militar, basicamente, quando a gente tem uma ação desse tipo, a gente usa 2 tipos de verbo, que a gente busca 2 tipos de efeito desejado. Um é a destruição e a outra é a neutralização. A neutralização ela envolve uma incapacitação de nível temporário. A destruição, seja ela completa ou não, ela deveria envolver uma destruição em maiores proporções. Mas mesmo que o ataque do ano passado tenha alcançado esse efeito desejado, o que a inteligência veio apontando durante todos esses meses, que envolveu e justificou essa mobilização dos Estados Unidos e Israel, foi justamente o acompanhamento que o Irã, com toda a sua capacidade, sofrendo todos os ataques, conseguiu paulatinamente ir recuperando a sua capacidade em termos nucleares. Então, mesmo antes do ataque, a gente viu o presidente Donald Trump, o presidente Netanyahu e as pessoas desses grandes países globais estabelecendo objetivos políticos que eram principalmente impedir o Irã de obter a capacidade nuclear, impedir o Irã de continuar tendo mísseis de capacidade balística que fazem o lançamento desses artefatos nucleares. Para lembrar os nossos espectadores, nada adianta você ter uma bomba nuclear se você não conseguir lançá-la. A plataforma que faz esse lançamento são justamente os mísseis balísticos intercontinentais, que jogam essa ogiva nuclear aonde quer que se queira. E o outro objetivo também promulgado, que depois eles vieram se confirmando nas declarações do final de semana, era justamente impedir o Irã de continuar realizando esse patrocínio para as organizações terroristas do mundo. Quais são essas organizações principalmente? A gente tem o Hezbollah no Líbano, a gente tem o Hamas na faixa de Gaza e a gente tem os Houthis operando no Iêmen. Então, mundialmente, o Irã é reconhecido como o grande patrocinador desses movimentos que desestabilizam o mundo. Então, tudo isso foi sendo colocado e que culminou no final de semana com essa operação militar combinada. Estados Unidos deu um nome muito interessante. Eu costumo falar que os nomes das operações militares elas guardam em si. Tem gente que acha que é uma mera formalidade,
mas eu acho que não, que dentro dela, encapsulada, ela traz realmente a vontade, o que se pensa, o que se espera daquela operação. Então, os Estados Unidos chamou essa operação da Fúria Épica, ou seja, Epic Fury, uma coisa muito interessante. Já Israel chamou ela como o Rugido do Leão. Então, a mesma operação, com nomes diferentes para os dois países, mas que dão a conotação muito interessante que se espera. E isso tudo, para terminar essa introdução, acontece nesse momento que o mundo ele começa basicamente a rasgar, né, ou não obedecer de forma literal, se é que realmente algum dia obedeceu, o direito internacional humanitário. Então a gente vê um mundo onde as estruturas de organizações tipo ONU, OMC, a Organização Mundial de Comércio, vão perdendo dia a dia o seu poder de influenciar as ações e as montagens dos países. Então, nesse mundo difuso, você vê Ruanda atacando o Congo, você vê Azerbaijão atacando a Armênia, Paquistão atacando o Afeganistão, e aí o mundo está em colapso. E dentro desse contexto, a gente observa que atores dessa proporção, como Israel e Estados Unidos, não vão colocar as suas ações, os seus desejos em instituições como a ONU. A ONU vai cada vez mais perdendo o seu papel de mediador e o seu papel que deveria ser o grande orquestra, né, o grande maestro do cenário internacional, justamente porque não conseguiu comportar ou conformar os interesses mundiais em torno de questões principalmente como essa, como da propagação de armamentos nucleares na mão de países que formam o eixo do mal. Então, Érica, eu devolvo a palavra para você. Depois, se puder, no próximo momento, eu queria falar um pouco dos discursos dos líderes que são os principais mentores desse tipo de conflito, para tentar depreender do que eles falaram no sábado e domingo, para a gente tentar ter uma dimensão do que está por vir nesses próximos momentos desse conflito que está abalando o mundo, Érica.